Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Luciene Casarotto. Luciene, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada. Luciene, uma coisa muitas vezes as pessoas acham comum em grandes centros, mas que já chega em Andradas, que são jovens se mutilando. Exatamente. Nós chamamos de automutilação. Eu vou explicar um pouquinho o que é o termo automutilação para ficar um pouco mais claro aí para as pessoas entender melhor. Bom, a automutilação, o verbo mutilar, né, significa cortar um membro. E tem um segundo significado, que é trincar ou truncar as palavras, quer dizer, reduzir as palavras. As pessoas que sofrem, né, desse transtorno, elas têm o costume de não conseguir colocar em palavras os sentimentos. Então é como se o mutilar, o se cortar, no caso, fosse um grito, né, de desespero. Então eu não consigo colocar meus sofrimentos, a minha dor, a minha ansiedade em palavras, então eu vou me cortar, né? Então o significado da automutilação é esse. A pessoa ela não consegue se expressar e ela faz machucados em si mesmo. Exatamente. Os mais comuns são feitos com gilete, né? Eles pegam a lâmina da gilete e são ferimentos que fazem geralmente em partes do corpo que ficam escondidos. Para quê? Porque eles têm, geralmente os jovens, eles não querem mostrar que eles sofrem com esse transtorno, né? Então, geralmente as partes mais comuns são a coxa, né, na perna, na barriga, pode ser escondido, né? Em muitos casos também, até que eu vejo mais comuns, são nos braços, perto do punho. Então, são ferimentos feitos com a gilete. E perto do punho tem um risco muito grande. Exatamente. Né? No entanto, é necessário, quando descoberto, né, a intervenção até médica para ver se não teve nada de mais grave na parte física. Como identificar essas atitudes em um adolescente em casa? Bom, geralmente eles possuem alguns traços de comportamento bem característico, né, que são adolescentes introvertidos, de poucas palavras, retraídos, eles não gostam de muito contato social, eles não gostam de toque, que as pessoas cheguem perto e coloquem a mão. São adolescentes confusos, que não sabem expressar com palavras o que eles estão sentindo, com humor muito instável, né? São pessoas que, de certa forma, ficam isolados socialmente, né? Essas são algumas das características. Agora, os pais, é bem possível, né, conseguir identificar se eles tiverem uma intimidade a mais com esses adolescentes. Adolescente que não gosta de expor muito da sua intimidade com os pais, a gente já tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque esses adolescentes, geralmente aí a faixa etária que mais costuma a sofrer com esse transtorno são entre 12, 13 anos até os 15, 16. Né? Trocar uma roupa perto dos pais, né? Se os pais perceberem que mesmo no dia muito quente eles estão usando blusa de manga comprida, quer dizer, pode ser que eles estejam usando realmente para poder tampar os ferimentos. Esses adolescentes que a gente vê com aquelas munhequeiras, que é moda, né? Geralmente tem ali a banda, o nome da banda escrito, geralmente eles usam essas munhequeiras para tampar o pulso onde tem os ferimentos, né? Então não é difícil a detecção, detectar esse comportamento. O que é difícil é o tratamento, né, com esses adolescentes. Eu ia te perguntar, como mudar essa situação? Como ele ter essa consciência e parar de se mutilar, de se machucar? A gente precisa pensar em algumas situações. Isso vem acontecendo cada vez mais por conta de que nós estamos na era da comunicação. Mas essa comunicação é a comunicação através das máquinas, né? Então, o que os pais hoje em dia fazem? Eles enchem mesmo as crianças de presentes, de objetos, como se fosse preencher. Então, eu falo assim que é a era do barulho. Quando a gente está no meio de muito barulho, a gente não consegue ficar em silêncio,
né? O barulho, a gente acaba entrando no movimento, como numa música. Se a gente está ouvindo a música, a gente vai movimentar, dificilmente a gente vai parar para refletir ou conversar sobre alguma coisa mais séria. Então, é tão envolvido com esses objetos, que está preenchendo algum espaço, né, que não tem espaço para comunicação, para diálogo, para partilha, para a humanidade. Ou aquele sentimento de carinho, de afeto. Exatamente, né? Então, todos esses bens materiais estão preenchendo aquilo que é básico no ser humano, a partilha humana, a humanidade. Quando a gente fala de humanidade, a gente está esperando algo de outra pessoa, né? Então, quer dizer que não existe um espaço para escuta, não existe um espaço para partilha, não existe um espaço para diálogo. Então, se a gente sabe que esse jovem já tem uma dificuldade em se expressar, em falar sobre a dor, e não há um espaço, não há diálogo, não há um olhar para ele vai começar a usar mecanismos para poder aliviar o sofrimento, né? Geralmente, esses cortes é nesse sentido. Eu me cortando, né, então o cérebro vai produzir a endorfina, que é responsável pela diminuição da dor, né? Então vai abaixar a ansiedade. Então, aparentemente, naquele momento, vai estar tudo bem, né? Então, cada pico de ansiedade, ele vai lá e se corta, porque aí vai produzir endorfina, vai diminuir a ansiedade, a sensação é de que está tudo bem. Mas a gente sabe, né, que isso pode ter consequências muito graves, tanto física, por cortar algum tendão, algum nervo que não poderia ser cortado, precisa de intervenção até cirúrgica, né? A gente sabe que existe a consequência emocional, a consequência psíquica. Por quê? Alguns casos chega a suicídio. Então, essa seria uma forma menos assustadora de suicídio, né? Embora ainda os pais fiquem muito assustados quando percebem que há esse tipo de comportamento na família. Qual deve ser a primeira atitude do pai quando perceber que isso está acontecendo na sua casa? Primeiro, levar ao médico, né? Eu falo assim, até um clínico geral, um ortopedista, para ver se está tudo bem, né? Se os ferimentos não foi muito grave. E partindo daí, já intervenção psicológica. Depois da intervenção psicológica, intervenção psiquiátrica. Então, é necessário um tratamento multiprofissional, né? Tratamento psiquiátrico, geralmente antipsicótico, né? Para poder reduzir um pouco esses surtos que a gente fala e também abaixar um pouco a ansiedade, né? Outros medicamentos aí. E o tratamento psicológico é fundamental, porque esse jovem precisa começar a se expressar. Ele precisa começar a achar palavras para falar das suas angústias, dos seus sofrimentos, das suas dores, para que esse comportamento seja extinguido, né? Não precise mais se mutilar para poder falar da dor, para expressar o que ele está sentindo. Tá certo, Luciene, eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e fico à disposição. Conversamos hoje no TV Atende com a psicóloga Luciene Casarotto.